Olá, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como embutir a cava de uma peça que não tem mangas. Por exemplo, esse corpinho que eu tô fazendo é de um vestido. Ele não vai ter mangas, então o acabamento dele é todo forrado, embutido. A peça ela já tá unida pelos decotes, tanto frente quanto costas. Tá faltando mesmo só embutir as cavas. Eu vou começar fazendo como se fosse tipo um sanduíche, que é quando a gente tem duas partes de fora, que vão ser as costuradas, e duas partes de dentro, que vão ser tipo o recheio do sanduíche, que ela não pode ser costurada agora. Então, eu alinho ali pela parte do ombro, a costura do ombro, eu dobro, coloco duas partes para dentro e duas partes para fora. Não tem como eu explicar mais do que isso, gente, é mais mostrando mesmo. E na hora de você manusear, é que você vai entender. Você posiciona, vê, coloca os alfinetes para ver aonde você vai passar a costura. Mas é basicamente isso, a gente dobra uma parte só que a gente vai passar. Não vai passar essa cava inteira, a gente vai fazer ela de duas vezes. Então, a gente vai pegar, vai passar a primeira parte da frente ou das costas. Depois que a gente for desvirar, a gente vai conseguir fazer a outra metade da cava, tá? Então, eu vou começando alfinetando ali. Vocês estão vendo que tá sobrando mais ou menos meio a 1 centímetro aí nas bordas? Essa é a parte do meu forro. Eu deixo ela sobrando mesmo, para que na hora que a gente desvire, esse forro ele não fique passando pro lado de fora, quando a pessoa estiver vestida, esse forro não fique aparecendo. Então, eu deixo essa margenzinha já de costura, eu já desconto ela, para que ela não possa aparecer depois que a peça já esteja costurada. Então, organiza tudo direitinho, coloca os alfinetes. Essa parte ela pode ser um pouquinho confusa na hora de montar esse sanduíche, mas é só as primeiras vezes, depois vocês vão entender como que funciona na prática e vão conseguir replicar aí na casa de vocês. Mas, como eu sempre falo, vocês podem deixar as dúvidas que tiverem aqui nos comentários, e se eu puder, eu vou te responder o mais breve possível. Então, depois que eu já alfinetei, organizei ali, eu vou começar a passar a costura, dou um retrocesso no início e vou passando o restante da costura onde já foi alfinetado. Eu sempre observo se eu não tô passando a costura em cima daquele recheio do sanduíche, aquela parte que não vai ser costurada ainda, que ela tá ali embutida dentro da onde a gente tá passando a costura, mas a gente não pode passar a costura em cima dela, porque senão na hora de desvirar, a costura vai ficar toda presa, toda enroscada, tá? Então, vai fazendo essa parte aí com cuidado, com atenção, a parte da curva também da cava, vai fazendo devagarzinho para que dê certo aí no final. Lembra sempre de fazer o retrocesso no final da costura também. Agora que a gente já finalizou essa primeira parte da costura, eu vou retirar esse alfinete que tá aí no topo, no encontro das costuras, e vou desvirar aqui por baixo. Olha, a gente vai abrir a peça e vai só puxar. Então, metade aí da nossa alça, da nossa cava, ela já vai estar embutida. Agora, eu preciso repetir o processo com a outra metade da cava, tá vendo? Essa parte mais clara aí é a parte do forro, é a parte interna que depois a gente vai pespontar um pouquinho para essa costura ficar fixa, ficar mais segura. Você pode ver que ela tá um pouquinho enrugada, mas depois tem um truque que eu vou ensinar para vocês ainda nesse vídeo. Agora, eu vou embutir o restante dessa outra cava. Então, eu jogo um pouquinho da parte que já foi costurada ali para dentro, puxo ela um pouquinho do avesso, e vocês vão ver aonde foi que a gente iniciou aquela costura, a primeira parte da cava. Então, a gente vai continuar a costura a partir dali. Então, ali da onde está o encontro do ombro para baixo, eu vou organizar novamente. Você pode colocar os alfinetes se ficar mais fácil para vocês. E tá vendo que eu costuro só as duas partes de fora, mas a parte de dentro eu sempre jogo ela mais pro fundo para que a costura não passe por cima? É isso que vai garantir um bom resultado do seu embutido.
E essa parte, lembra, a parte que é o forro da peça, ela tem que passar um pouquinho a borda para fora do que a parte principal da peça, para que quando você desvire, ela não fique voltando o forro na parte correta da peça, tá? Então, faz aí com calma, essa parte da cava arredondada, você também vai fazendo devagarzinho, não esquece do retrocesso no final. Agora que eu já costurei essa parte, olha, tá vendo ali onde eu comecei a costura? Era dando continuidade à primeira parte que eu já fiz. Agora é só a gente desvirar e a gente já tem uma cava, olha, toda embutida. As costuras ficam bem bonitas, bem escondidas. E para deixar tudo lisinho, agora vem o truque que eu falei com vocês. Nessa parte curva da cava, a gente vai precisar refilar. A gente vai dar alguns piques, alguns cortes na parte curva, para que essa parte ela fique mais arredondada. Se a gente não der os piques, que eu vou fazer logo mais, ela não consegue desvirar certinho. Eu tô refazendo essa parte curva porque eu achei que ela ficou um pouquinho grande, aí eu tracei, passei a costura novamente um pouquinho para cima. E vou desmanchar essa costura de baixo que eu tinha feito, porque eu achei que a cava tinha ficado um pouquinho baixa. Aí, repassei a costura, desmanchei a primeira, só para corrigir essa parte, tá? Tô cortando ali o excesso das linhas. Agora sim vem a parte que eu falei com vocês, que a gente vai dar alguns piques na tesoura. Nessa parte mais arredondada da cava, que fica mais próxima da axila, a gente vai fazer alguns pequenos cortes. Esse corte, ele não deve ultrapassar a linha da costura que você passou. Então, é da costura para dentro, a gente faz alguns piques, não precisam ser muitos. Lembre que é nessa parte mais arredondada. Isso vai ajudar que a sua peça desvire do lado certo, que faça uma anatomia mais bonita. Aí, agora, a gente vai prender com a costura de reforço, um pesponto, do lado do avesso da peça. Então, na onde tem o forro, que é esse preto mais fosco, mais claro, é aonde eu tô rebatendo a costura. E essas sobrinhas que a gente picotou, ela sempre fica pro lado do forro. Então, a gente pesponta e deixa a sobra dos tecidos internos sempre do lado do forro. Isso vai garantir que a parte externa da peça fique com um acabamento mais bonito. Vocês vão perceber que essa parte de pespontar a cava, você não consegue chegar até lá em cima, dependendo da largura da alça. A minha alça, ela é mais fina, entre 3 a 4 centímetros de largura. Então, quando vai chegando nessa parte estreita da alça do vestido, eu não consigo entrar com a máquina mais. Então, você vai fazer a costura só até onde der. Tá vendo que a minha foi só até nessa parte ali da cava, olha? Foi ali da extremidade até um pedacinho ali, mas essa parte de cima eu já não consigo acessar com a máquina. Mas não tem problema, porque não vai desmanchar, a peça tá toda entretelada. Agora, eu vou repetir o mesmo processo na outra parte da cava. Essa cava, a gente faz ela em duas partes. Ali na parte do iniciozinho, eu percebi que a entretela descolou um pouquinho, e eu passei a costura em cima dela. Eu só desmanchei essa parte e vou costurar ela direitinho. Entretela, às vezes, acontece disso. A gente cola, mas os cantinhos ainda fica descolado. Pode acontecer isso, mas costura é assim mesmo, né? Agora que eu já corrigi essa parte, eu vou refilar, como eu fiz a outra metade da cava. Vou dar esses pequenos piques antes da costura, para que a minha peça possa desvirar corretamente. Depois de dar os piques, eu coloco ela do lado correto da peça e pesponto, ou seja, passo costura de segurança do lado onde está a sobrinha de tecido, sempre no sentido do forro da peça. Passando a costura bem próxima ali da junção. Quanto mais fininha, mais delicada fica. E vou observar até onde eu vou conseguir fazer esse pesponto na máquina. Em algumas peças, quando a alça do vestido ela é mais larga, você consegue fazer esse pesponto até lá em cima.
Agora, quando for estreita, você não vai conseguir chegar lá com facilidade. Então, a gente costura só até onde der. Lembra sempre de dar o retrocesso no início e no final de cada costura. Com essa parte de pesponto finalizada, a gente já vai poder ir para a próxima etapa, que é passar. Então, antes de você fechar a lateral da sua peça, eu recomendo que você vá para o ferro, passe essas costuras, deixe elas bem lisinhas, para que elas fiquem bem bonitas. E depois, a gente volta aqui para a máquina para fechar as laterais dessa peça. Então, eu vou lá no ferro de passar e eu volto para continuar o tutorial com vocês. Lembrando que eu fiz só de um lado para mostrar para vocês, mas eu vou repetir o mesmo processo com o outro lado da cava que tá sem fazer. Então, depois eu volto já com essa peça passada. Agora que eu já passei, eu vou unir as laterais. Então, já tá tudo alinhado, passado no ferro, fica bem bonito, tanto pro lado de dentro quanto de fora. Aí, você vai pegar as laterais da peça, vai abri-las. Então, essa parte branca aí, onde que tá a entretela, é onde eu vou passar a minha costura para unir as laterais. Então, eu pego a costura ali da cava, bem perto da axila, vou colocar um alfinete do encontro das costuras. Essa parte, para as costuras ficarem bem alinhadas, eu gosto de colocar o alfinete, eu espeto o alfinete bem em cima da costura, para que elas se encontrem direitinho. Depois, passo uma costura reta. Retrocesso no início e no fim. Como essa peça ela é forrada, a parte interna é igualzinho à externa, eu consigo forrar essa parte do vestido inteira. Então, ela não vai ser com aquele acabamento de revel, por isso que eu consigo passar a costura direto aí na lateral, já pegando a frente e as costas desse vestido. Passei a costura, tirei o alfinete e quando eu desviro, já tô com a cava pronta, as laterais também embutidas e o acabamento fica super bonito. Agora é só você finalizar também no ferro de passar, que vai ficar perfeita a sua costura. Se você gostou desse vídeo, deixa nos comentários. Me fala também de onde você está assistindo para ver aonde os meus vídeos estão chegando. Eu repeti o mesmo processo do outro lado da peça e não tem segredo. A costura é mesmo você treinar várias vezes até entender o que você está fazendo. Essa parte de embutir, às vezes, as primeiras vezes a gente fica um pouco confusa mesmo. Mas eu tenho certeza que quando você vai aprender, você vai amar o resultado também. Não se esquece de se inscrever no meu canal e eu te vejo nos próximos vídeos. Um abraço para você!